Vocês sabiam que existem 14 milhões de empreendedores negros no Brasil? Uma grande parcela da população que movimentou mais de 2 trilhões de reais em 2020. É o que revela o estudo chamado Afroempreendedorismo, realizado pela RD Station, pela Inventivos e também pelo movimento Black Money. E minha convidada de hoje é fundadora e idealizadora do Instituto Mary Adebank. Seja muito bem-vinda, Mariane. Obrigada a todos. Muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre essa parte do empreendedorismo afroconsciente. Muito bom, fique muito à vontade, por favor. Obrigada. Tá? Aliás, antes de tudo, eu quero saber o que faz o Instituto Mary Adebank. Hoje o nosso instituto ele é baseado na medicina integrativa. Então nós temos alguns profissionais que agregam o nosso quadro, né, que são acupunturistas, fisioterapeutas, osteopatas, neurologistas, nutricionistas e psicólogos. A ideia é, mais para frente, agregar o máximo, né, de profissionais da área da saúde, mas com um olhar totalmente voltado para a cura e para o acolhimento, que é o quê? Dar ferramentas para que o corpo do paciente possa encontrar o caminho da autocura sem ter que usar nenhum tipo de medicação. Apenas com terapias e medicina integrativa. Essa é a ideia do nosso instituto. Entendi. E o que é que faz essa medicina integrativa, assim, só para quem não conhece saber um pouco mais? A ideia da medicina integrativa é o quê? Acolher a dor desse paciente. Como seria acolher a dor desse paciente? Dentro do Instituto, a gente trabalha com todo esse quadro integrativo. Então, a gente escuta qual é a maior queixa do paciente e dentro disso a gente une todos os profissionais que a gente tem e vai segmentando onde cada um pode intervir de uma maneira diferente e que no final nós nos reunimos, né, de uma forma que possamos discutir sobre qual é a causa da dor desse paciente e dar ferramentas para que ele consiga melhorar. Certo. Agora, doutora, você se formou pela Escola de Osteopatia de Madrid, certo? Certo. E quais desafios você enfrentou na graduação que te ajudam como um profissional hoje? O maior desafio dele foi me deparar com a dificuldade de ter negros dentro de uma sala de aula. Onde eu estudei, eu fui a única negra durante 5 anos de formação. Quando eu fiz fisioterapia, também era a mesma coisa. Então, assim, hoje a grande dificuldade é encontrar esse acolhimento desse profissional. O desafio maior da formação dentro da área de osteopatia, primeiro, que é uma escola que não é brasileira, né? A escola está em Madrid, onde dentro de toda a formação, na minha sala, eu era a única negra, né, e mulher negra, que eu acho que isso já tem um peso ainda maior, principalmente quando a gente pensa nessa parte da área da saúde voltada para a medicina, que é algo tão específico. Já é uma formação onde existe pouquíssimas pessoas, porque é uma formação longa e difícil, e mais ainda por você vir de todo um histórico sendo negro, tal. Então, assim, quando eu me formei, durante todo o processo eu era a única negra na sala de aula. A gente teve alguns eventos onde tinham 2, 3 negros. Eu acho que esse foi um dos principais desafios durante toda a formação. Entendi. E, doutora, explica pra gente um pouquinho, por favor, do ramo da osteopatia, para quem não sabe. A osteopatia, ela visa tratar o indivíduo de uma maneira integrativa, né? Onde surgiu toda a ideia da medicina integrativa, que é esse olhar osteopático. Nada mais é do que dar ferramentas para o corpo encontrar autocura. Então, a gente tem um olhar desde nervos, veias, vasos, artérias, toda a parte músculo-esquelética, que a gente, com técnicas manipulativas, oferece o tratamento para um paciente dentro de um raciocínio clínico para que esse corpo se reestruture e se cure. Sim. E foi nesse período da graduação que tive essa ideia de idealizar o Instituto? Veio nos 2 últimos anos, né, que foram os 2 últimos anos de pandemia, que coincidiram com os meus 2 últimos anos de formação. Sim.
né, onde foi um grande desafio toda essa parte de como colocar isso, né, todo esse conhecimento para poder atingir um grupo de pessoas que não tinha a menor ideia do que era osteopatia. Foi onde veio todo esse movimento do Instituto. Entendi. E doutora, você teve algum apoio familiar durante os estudos ou durante a abertura da clínica? Você foi incentivada a empreender dentro de casa? Sim, muito. Muito. É? Meu pai, ele tem uma formação de mecânico, onde a vida inteira ele empreendeu. Então ele tinha uma oficina que todo dia via ele levantando às 4 da manhã, indo para essa oficina, e ele dedicava aquilo com amor. Né? E minha mãe, do mesmo jeito, como faxineira, ela também tinha essa coisa do empreender, né? Que eu acho que é muita da nossa história, o empreendedorismo. E aí eu via ele naquilo, então veio desde muito pequena essa coisa do empreender, né? E eu queria trabalhar muito com algo que, assim, condizesse onde a gente não conseguiria chegar. E eu acho que esse foi um dos motivos que me fizeram encarar tantos desafios, principalmente com essa formação na área da saúde. Entendi. E quais os desafios da clínica hoje? Hoje, um dos maiores desafios da clínica é a gente conseguir contratar e encontrar esse profissional. Nós somos uma clínica afroconsciente, né, onde a nossa missão é o quê? Agregar e tratar esse profissional preto com amor e também tratar o paciente com toda essa visão osteopática e raciocínio clínico. Então, a gente procura trazer o profissional, tratar as dores desse profissional e trazer o paciente e integrar ele para esse meio, o que é realmente muito desafiador. Com certeza. E tem alguma história marcante dessa sua trajetória fora do Brasil que te marcou, que você queira compartilhar um pouco com a gente? Eu acredito que um dos cursos que eu fui fazer na Tailândia, quando eu cheguei dentro da sala de aula, além da dificuldade do idioma, foi olhar e saber que, apesar de ser um curso a nível internacional, onde o mundo todo poderia e deveria estar participando, na escola inteira eu era a única preta. Né? Então isso foi realmente impactante, porque foi durante toda a formação, não tinha. E as pessoas ficavam olhando, pedia para tirar foto, querer tocar. Então, como se fosse algo que realmente trouxesse muita estranheza. O que uma mulher preta está fazendo ali? Era mais ou menos esse olhar que a gente tinha. Então, acho que esse foi das minhas maiores lições. Sim. E quais aprendizados você tira disso para você enquanto empreendedora? Que isso só fortalece, né? Eu acho que a gente tem que olhar para os desafios não como uma porta fechada, né? Mas como uma porta que a gente pode bater e abrir. Né? Muitas vezes a gente tem aquela coisa do idealizar o pé na porta, mas eu acredito que quando a gente bate na porta, ela vai abrir. A gente só precisa saber como abri-la. Sim. E a clínica fica em São Paulo, o instituto fica em São Paulo? Isso, nosso instituto hoje fica na Vila Olímpia, né, bem próximo ali ao Shopping JK, na região da Rua Helena, que é um acesso tranquilo, assim, fácil de se chegar. É onde um dos desafios também foi esse, como empreender dentro de São Paulo, no lugar onde a maioria é uma elite branca, você colocar médicos, né, para ter um olhar de valorização e também atender toda a população ali da região. Então isso ainda é um desafio, é algo bem desafiador, mas que faz com que o nosso trabalho valha a pena. Como é que tem sido essa recepção do público? O começo foi bem difícil, né? Nós estamos com 1 ano de clínica, então assim, os primeiros meses ainda foram bem difíceis, tinha todo um olhar, né, dessas pessoas, como que uma clínica, só profissionais pretos, uma decoração, onde os quadros só tem pessoas negras, então isso foi difícil, né? As pessoas nos enxergarem e valorizar o nosso trabalho. Mas hoje, assim, nós estamos semeando, né? E os nossos pacientes é muito de indicação, o que é muito bom, né? Sinal que o nosso trabalho está rendendo frutos. Com certeza. Vocês hoje têm quantos profissionais? Hoje nós temos 3 psicólogos, um médico neurologista, temos uma nutricionista,
uma acupunturista, uma fisioterapeuta, eu que trabalho como osteopata e também na área de fisioterapia, e temos uma recepcionista. Mas a ideia para o próximo ano é agregar aí pelo menos uns 6, 7 profissionais. Entendi. Uau, nossa, doutora, a nossa trajetória de duas mulheres negras empreendedoras tem vários pontos em comum. Mas a gente vai para um rápido intervalo, porque no próximo bloco a gente vai conhecer um pouco mais do Instituto Mary A. DeBuck. Já já a gente volta. Estamos de volta com o Perfil e Negócios. Hoje, nossa convidada é a doutora Mary Ann. Desde quando era estudante, a doutora já idealizava um Instituto Mary A. DeBuck, certo? Sim. Então, vamos conhecer a clínica e o significado desse nome? Olha, não sei vocês, mas eu estou muito curiosa. Vamos lá? Meu nome é Mary Ann Rocevar, tenho 42 anos, sou fisioterapeuta osteopata. Aqui nesse espaço nós estamos há 1 ano, mas eu trabalho com fisioterapia há 11 anos e dentro da área da medicina integrativa há 23 anos. A medicina integrativa, ela visa trabalhar o indivíduo como um todo. Então, quando o paciente chega aqui na clínica, ele passa por uma avaliação que a gente chama de ficha de anamnese. Dentro dessa ficha de anamnese, a gente consegue desenvolver um raciocínio clínico, onde a gente integra todas as dificuldades, doenças, disfunções metabólicas que aquele paciente tem. E dentro disso, a gente envia para cada um dos profissionais que trabalham aqui dentro do Instituto, além de passar pela minha consulta. Hoje o que me motiva a trabalhar aqui todos os dias, levantar feliz e saltitante é o propósito. Nós temos um propósito que é o quê? Acolher, integrar, não só o paciente, mas o profissional preto. Hoje a nossa busca é onde estão os profissionais pretos da área da saúde. E um segundo olhar é o acolhimento, além desse apoio. E trabalhar a cura desse paciente. Eu acho que esse é o nosso propósito maior. Hoje, com esse olhar integrativo aqui dentro da clínica, nós temos o serviço de osteopatia, que o paciente vem para mim e nós trabalhamos um raciocínio clínico. Dentro desse raciocínio clínico, a gente vê quais são as necessidades desse paciente. E aí a gente indica para os profissionais que nós temos aqui. Nós temos uma fisioterapeuta acupunturista, temos uma nutricionista, temos um médico neurologista, que ele é especializado em dor, e o segmento dele é coluna, cabeça e pescoço, onde o paciente passa por uma avaliação neurológica, uma avaliação osteopática, uma avaliação dentro da acupuntura. Nós juntamos tudo isso e colocamos ele para fazer a parte de nutrição.
Depois disso, ele vai para a parte de estética, mas para um olhar mais integrativo, que é o quê? A gente vai olhar esse paciente de dentro para fora. Tudo que ele fez durante os tratamentos dele dentro da clínica, a gente vai avaliar novamente, passa ele para dentro dessa estética, faz os tratamentos pensando no eixo cérebro-intestino, desintoxica esse paciente e aí a gente trata a parte externa. A maior dificuldade foi encontrar esses profissionais, né, pretos, e depois de encontrá-los, ainda existe essa dificuldade. Encontrar médicos pretos é muito difícil, né, e após você encontrar, fazer com que ele compre a ideia e ele entenda a necessidade de levantar essa bandeira afroconsciente, a gente precisa acolher esse profissional, curar esse profissional para que ele tenha um olhar integrativo para o paciente. Então, acredito que hoje é a nossa maior dificuldade dentro do Instituto. Hoje nós temos um conselho, né, que rege toda a parte estrutural, organizacional e financeira e marketing da clínica. Somos 10 profissionais que atuam com esses pacientes. Dentre eles temos a osteopatia, neurologia, nutrição, estética, psicologia, acupuntura. A importância da saúde integrativa hoje é fundamental quando a gente pensa numa aposentadoria de saúde, né? A gente não olha esse indivíduo só no agora. A gente consegue ter uma perspectiva de longevidade para esse paciente, que é o que hoje a gente procura, uma longevidade com qualidade. Então, assim, o que acontece? Hoje a gente mudou um pouco o olhar, deixou de olhar um braço, uma mão, uma perna. A gente olha esse indivíduo num todo, que é o que realmente a gente precisa desse olhar dentro da área da saúde. Não necessariamente a dor de cabeça dele me diz que o problema está na cabeça. Às vezes pode estar num pé por um entorse quando a gente tem um olhar integrativo, que esse é o grande diferencial, porque a maioria dos médicos olham o paciente segmentado, né? Ele não consegue ter esse olhar integrativo. E quando a gente olha esse integrativo, a gente pensa em nervos, músculos, fáscias, veias, articulações, todo o sistema musculoesquelético, além de todo o sistema neurológico, né? E em cima disso, a gente procura o que realmente está em disfunção nesse paciente. Nosso carro-chefe é o serviço de osteopatia, né? O paciente nos procura hoje por uma dor. E quando ele chega aqui, dentro desse raciocínio clínico, o que a gente faz? Faz toda a avaliação e vê o que esse paciente está em disfunção. Em cima disso, a gente faz o quê? Segmenta ele para os demais profissionais, né? E dentro disso que a gente chama de quê? Desse olhar integrativo, que é a cura, o bem-estar e o acolhimento.
paciente, assim, tem vários casos, né? Mas esse paciente é um dos que mais, assim, faz com que a gente tenha gratidão pela escolha da profissão. Foi um paciente que me procurou por uma artrodese, que seria isso, um bloqueio de coluna após um processo cirúrgico. E quando ele chegou aqui, o problema era muito maior. Esse paciente tinha um histórico de câncer, um pós-bariátrico e uma cirurgia de transplante de fígado, né? E com esse olhar de raciocínio clínico, a gente conseguiu reorganizar esse sistema autoimune desse paciente. Hoje a parte do câncer dele está estabilizada. Quando ele nos procurou, ele tomava 15 remédios para rejeição e a gente conseguiu estabilizar esse paciente hoje uma média de 2 a 3 remédios diários. A gente fez com que o corpo dele desse ferramentas para que ele mesmo encontrasse esse processo de autocura. A gente está falando de um paciente de 75 anos, né? Que é improvável você encontrar esse tipo de resultado. E ele é um paciente assíduo, assim, veio de mudança, ele morava fora de São Paulo, se mudou para cá para fazer o tratamento com a gente. E hoje, assim, é o que faz meu coração vibrar todos os dias em saber que sim, a gente está no propósito certo, a gente tem certeza do que a gente está fazendo, o quanto a gente pode alcançar outras pessoas. Hoje o nosso grande diferencial é o nosso propósito, né? Essa busca incessante pelo acolhimento do profissional, o acolhimento desse paciente, a integralidade desse profissional preto dentro da área da saúde, fazer com que os pacientes que nos procurem, ele não tenha só esse olhar integrativo, entenda a medicina integrativa, como ele entenda que nós somos uma clínica afroconsciente, onde a gente trabalha a consciência desse profissional em relação a ser preto e trabalha a consciência desse paciente em ser acolhido por um profissional preto, né? Que hoje é uma grande dificuldade, que é a nossa realidade, que muitas vezes a gente tapa os olhos para isso, né? Mas que é uma realidade que está aí para todo mundo ver e a nossa função é trazer isso à consciência. Planos para o futuro, daqui a pouquinho, para o começo do ano, nós estamos mudando, né, de clínica. Nossa clínica cresceu 3 vezes mais em um ano, né? O projeto está sendo extremamente abraçado, nós temos encontrado pessoas que têm abraçado essa causa, que eu acho que quando você sonha sozinho, você pode até ir. Quando tem outras pessoas que sonham juntos e que você tem esse apoio, você vai mais longe. Dentro desse espaço nós vamos ter exames de laboratório, exames de imagens,
endócrinos, nutrólogos, nutricionistas, osteopatas. A tendência disso é colocar mais profissionais dentro dessa área da osteopatia. Nós temos a parte de estética, não só esteticista, mas a ideia é nós colocarmos também uma biomédica, a parte de soroterapia para suplementar esse paciente, que não necessariamente tenha que ser só as terapias manuais, mas quando a gente tem esse olhar integrativo, que a gente pensa em olhar esse paciente de dentro para fora, com certeza a soroterapia vai ser aí também um dos nossos carros-chefes, né? E que em janeiro nós estamos de mudança para um novo projeto. E ser bem atendido já é um diferencial. Agora, entrar em um local como o Instituto Mary Adebank e ver uma equipe de maioria negra é de arrepiar. É uma questão de um empreendimento de valores e também conhecer o seu público, né? Agora, doutora, qual foi a maior dificuldade em criar a clínica? Entender a dor do profissional, acima de tudo. Quando eu comecei, eu não imaginava que eu teria que trabalhar primeiro o profissional. Eu acreditava que era só trazer esse público e que tudo ia andar. E na verdade não foi bem assim. Hoje o nosso trabalho é primeiro acolher o profissional, tratar a dor desse profissional, para que ele possa realmente executar e entender de maneira integrativa o que ele precisa fazer com esse paciente. Entendi. E tem uma parte de estética também na clínica? Isso, hoje nós temos uma parte de estética, onde a gente tem todo um trabalho voltado tanto para a pele preta, né, que são as partes que a gente trabalha toda a parte ortomolecular, como também tem a estética convencional, que a gente atende todo o nosso público. Sim, quais são os tratamentos? Hoje nós trabalhamos com bioestimuladores, com a parte de rejuvenescimento, com gordura localizada, tratamento de estrias, pele, cabelo, então assim, é bem completinha. Sim. Agora o público-alvo não são só pessoas negras, né? É o público Exato, geral, não. Pretas, brancos. Isso, a gente atende um público em geral. Os nossos colaboradores, a grande maioria são profissionais pretos, né? Que esse é um dos conceitos que a gente quis dar para a clínica. Sim. Mas os nossos pacientes, não. Nossos pacientes é o público em geral. Sim. Bom, como administrar, ser dona de um negócio e ainda atender clientes? Como que você administra tudo isso? Não é uma missão tão fácil, né? Tem lá suas dores, né? O quanto você está disposta a abrir mão, né, de tudo isso. Mas em nome de um sonho, vem sem dor, né? Isso faz com que faça valer a pena estar ali dentro. Tem todos os desafios do empreendedorismo, do empreender sendo uma mulher preta. Eu acho que não é um mercado muito fácil. Hoje nós estamos ainda conquistando o nosso espaço e ganhando esse olhar, né? E ainda atender os pacientes, que é exatamente ali onde eu faço a minha terapia e também acabo me curando. Que o paciente chega, ele se sente abraçado por mim, pelos outros profissionais, e também nós nos sentimos abraçados por eles, né? Que isso faz com que o nosso trabalho valha a pena. Sim. E quais as estratégicas que você utiliza para divulgar os serviços e quais também os diferenciais da clínica? Hoje, um dos nossos diferenciais é a nossa equipe,
né, onde nós temos todo um suporte para essa equipe de mentorias, de tratar essa dor desse profissional, né, fazer com que ele enxergue de verdade a sua dor, porque muitas vezes o profissional ele se sente incomodado quando chega alguém e fala: oi, doutora, oi, doutor. Então, isso realmente, assim, é todo um trabalho que a gente precisa fazer com o profissional e, através disso, a gente conseguir melhorar a nossa parte de divulgação. Porque, muitas vezes, quando o paciente chega, o profissional ele já se fecha, já se sente desconfortável. Então, assim, tem que ter todo um trabalho de empoderamento desse profissional, para ele se sentir pertencente. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e desafiadoras. E como que vocês divulgam a clínica? Hoje, nosso trabalho de divulgação é via internet, né? Instagram, YouTube, nós temos o nosso site também e principalmente o que o pessoal fala que não funciona, mas que funciona ainda muito bem, que é o boca a boca. Né? Nós recebemos várias indicações de pacientes e isso é o que tem alavancado muito o nosso negócio. Sinal que seus pacientes estão sendo bem recebidos, bem Sim. acolhidos, bem atendidos, estão vendo o resultado, né? Muito, muito. Um dos nossos conceitos da clínica é essa coisa do acolhimento, né? É trabalhar a dor com amor. Né? Então, como a gente recebe muitos pacientes de doenças autoimunes, pacientes com históricos de depressão, então, assim, é aquele paciente que precisa se sentir acolhido. E o nosso trabalho, onde a gente tem o maior desempenho, é nesse acolhimento. Fazer com que o paciente se sinta acolhido em todas as áreas. Entendi. Tem algum caso especial, assim, de algum paciente que você queira compartilhar com a gente? Tive um paciente muito interessante de fora de São Paulo. Ele me procurou, ele conheceu a gente numa festa, através de uma festa, conversando com amigos. E ele veio por uma dor de coluna, onde era um paciente transplantado, um paciente com histórico de artrodese na coluna, que é um bloqueio de alguns níveis das vértebras. E ele acreditou no nosso trabalho. E ele veio, fez o tratamento e hoje ele está muito melhor. E assim, era um paciente que realmente foi um caso desafiador, porque ele é um paciente pós-bariátrico, um paciente transplantado de fígado e com histórico de câncer. Então, quando a gente olha, é algo desafiador, mas que assim, ele está evoluindo muito bem e que está dando um case de sucesso maravilhoso. Não, ele provavelmente passou por vários tipos de terapias, Sim. de medicinas, não viu resultado. Foi Exato. Um pouco desenganado, provavelmente. Sim, com certeza, e foi onde ele se encontrou, né? Porque quando ele veio, ele não trouxe as questões como o pós-bariátrico, o pós-transplante, ele procurou por uma dor. E lá dentro a gente fez todo um raciocínio clínico e mostrou para ele o quão era importante ele tratar das outras áreas. E hoje, assim, ele só tem gratidão. Levou os filhos, amigos e, assim, é muito especial ver, né, todo o resultado do nosso trabalho se reverberando em toda a família e o paciente também acreditar em nós e no que a gente se propõe a fazer. Então, isso é muito incrível. Sim. O que você sonha para o Instituto daqui para frente? As nossas próximas metas é encher de profissionais pretos, né? Descobrir onde estão esses profissionais e levá-los para a clínica e também um trabalho de franquia. Eu acho que essa coisa de merecimento e pertencimento é muito gratificante, né? Muitas vezes a gente não tem esse olhar. E quando você foi atendido por um médico preto na sua vida? Né? E se a gente parar para ver, torna-se incomum. Né? Então a gente tem que fazer, de alguma maneira, com que isso seja comum para as pessoas. Né? Seja algo que não traga nenhum tipo de constrangimento, nem para o profissional que está ali para atender e nem para o paciente que chega e olha e fala assim: nossa, mas você é fulana? Não imaginei que você era a doutora tal. E aí você vê e percebe que é o quê? Nada mais do que um pré-julgamento. Sim. Não, e a gente vive num país onde a gente tem aí uma maioria negra, né? Mais de 56% da população. Então,
o que é essa maioria minorizada, né? Onde a gente tem aí essa pouca visibilidade desses profissionais negros, o que é essa exceção deveria ser a regra, né? Baseado aí, né, na nossa sociedade. Bom, eu adorei conhecer um pouco mais da clínica da doutora Mariane, mas a gente vai para um rápido intervalo antes de continuar o nosso papo. Ainda tem dicas para vocês, hein, empreendedores? Então, já já a gente volta. Espera aí um pouquinho só. E estamos de volta com o último bloco do Perfil e Negócios. Olha, eu estou adorando conversar com você, doutora. Realmente é muito inspirador, né, a gente conhecer e aprender com uma empreendedora negra assim como eu. Acreditar em um sonho é o passo inicial para empreender. Agora eu queria saber o seguinte: o que a doutora de hoje falaria para a Mariane, estudante de anos atrás? Pode ir que vai valer a pena, né? Não é um caminho fácil, mas que vai valer a pena. Hoje, quando a gente olha e vê as dificuldades que foram lá atrás, né, para ter um preto dentro de uma sala de aula, temos algumas facilidades, mas que são poucas, né? Tem um caminho aí longo para se percorrer, mas que se for, você vai colher os frutos. Eu acho que precisa disso, nós temos que deixar esse legado. Então, vai que vai valer a pena. Sim. E como é balancear, né, a vida pessoal e a vida empreendedora? Ou elas se misturam? Como é que Elas funciona? Elas se misturam. Não é algo fácil de fazer no Brasil, né? Empreender não dá para ser uma aventura. No começo, a gente começou a crescer totalmente desestruturado, apenas com um sonho. Vamos montar uma clínica onde todos os pretos possam vir e se sentir acolhidos. E hoje a gente percebe que é um pouco mais do que isso. Conforme o tempo foi passando, a clínica está crescendo, então a gente tem buscado ajuda de profissionais, né, tanto na parte do empreendedorismo, como na parte organizacional, parte de marketing, fazendo isso acontecer do jeito que tem que ser. Não dá para só se aventurar dentro daquele sonho e você acreditar e ir. Não, você precisa fazer as coisas acontecerem de um jeito estruturado para se crescer estruturado. Então, e é isso que eu queria entender um pouco mais, assim, como é que está configurada o Instituto, né? Tem você, tem mais alguns sócios, tem diretoria de marketing, como é que funciona? Hoje não mais, né? Há 2 anos atrás, quando as coisas estavam saindo do forno, eu tinha 2 sócias que no final acabaram não dando muito certo. Então hoje, assim, eu tenho uma clínica, mas eu tenho pessoas que me organizam, que me ajudam nessa parte organizacional. Sim. Nós temos a parte de organizacional em relação a recrutamento e treinamento de pessoas. Nós temos um administrativo que cuida da parte administrativa e financeira. Temos a parte de diretoria de marketing que cuida da parte da imagem dos profissionais, né? Como esse profissional vai se portar, como que ele tem que ser em relação aos pacientes e treinamentos, né? O marketing interno da clínica, como que isso vai ser divulgado, como que as pessoas vão ver, né? Entender o que a gente está querendo passar. E mais todos os profissionais que entram na parte da organização e execução dos serviços que são prestados pela clínica. Entendi. E vocês fazem também algum tipo de atendimento online para quem não está em São Paulo? Nós temos a parte de nutrição, consultas médicas com o neurologista e a parte de psicologia dá para ser feita online. E hoje a gente tem feito muito online. Sim. Então é possível ter esse contato inicial online e depois, se precisar fazer, né, algum tipo de tratamento mais aprofundado, é a pessoa ir na clínica em São Paulo? Sim, sim. Na parte de osteopatia, hoje, como são técnicas manipulativas e alguns raciocínios clínicos, precisa ser presencial, porque a gente tem toda uma avaliação que é feita antes, né, tanto na parte mecânica quanto músculo-esquelética desse paciente. Mas a parte de psicólogos, nutricionistas,
E consultas médicas são feitas no online. Um pouquinho mais para frente a gente já está empreendendo para ter a parte de exames, de imagens. Uau. E muito legal. Exames de imagens, exames de sangue. Então essa parte a clínica também vai prestar como serviços e a parte de estética também, que é no presencial. Né? Aí ela estuda, faz todo o estudo de pele, de corpo, o que o paciente está precisando e a gente adequa isso à necessidade do paciente. Sim. Você já conhece alguma clínica como a sua, parecida com a sua, em São Paulo, no Brasil, no mundo? Em São Paulo, não. Conheço no Rio, né? Tem um grupo de dentistas que eles se juntaram, acredito que também mais ou menos no mesmo tempo da nossa clínica, no Rio de Janeiro, onde são dentistas e eles trabalham com esse tipo de serviço, né? Onde a maioria são pessoas afro e que eles prestam também todo um serviço para a população. Entendi. E na sua clínica, o atendimento é só privado? Pode ser também com plano de saúde? Como que funciona isso? Tem os atendimentos que são particulares, né? E tem os atendimentos que são via reembolso auxiliado. A gente faz toda a consulta e todo o auxílio para que o paciente consiga fazer a parte de reembolso das consultas que são prestadas dentro da clínica. Entendi. E a maioria do público hoje que frequenta a clínica são pessoas negras ou brancas? É um misto. Hoje a gente pode falar que é misto. Vai, uns 50%, 60% são pessoas brancas, pelo menos de 30% a 40% em média são pessoas pretas. Sim. Já tem mudado bastante. No começo nós não tínhamos e isso começou a crescer e tem aumentado. A gente tem conseguido alcançar esse público aí. Sim, muito bom. E tem algum caso, assim, porque a gente sabe que o racismo é algo presente na nossa sociedade, infelizmente ainda hoje, né? Existe algum caso de, por exemplo, um paciente branco que começou com um certo estranhamento, uma certa conduta racista, e aí, com o passar do tempo, né, do tratamento, ele vê as melhorias, né, que estavam acontecendo com ele mudou o comportamento? Sim, vários. Na verdade, vários. Primeiro que, assim, alguns pacientes que chegam e não olham muito sobre o nosso trabalho, que vêm procurando osteopatia, quando ele chega e ele percebe que todo mundo é preto ali, causa uma certa estranheza. Ou mesmo pacientes que vão passar em outras consultas, né? Então, a gente já teve alguns casos de racismo em relação à parte de recepção. Já tive na minha sala pacientes que, tipo, como assim, doutora? Eu sempre enxerguei você de um jeito e quando eu cheguei aqui no instituto que eu comecei a enxergar você preta. E aí você fala assim, oi, causa um certo constrangimento. Uau. Já teve paciente de falar coisas horríveis, né? E conforme o tempo foi passando, eu não dispensei o paciente, eu continuei tratando ele e mostrando para ele que não era bem assim. Né? E ele chegou a falar, bom, eu sempre enxerguei você, mas nunca acreditei que você fosse levantar uma bandeira dessa, né? Eu acho que o seu trabalho é incrível, mas levantar uma bandeira preta eu acho que não faz parte do seu movimento. E muito pelo contrário, faz parte desse movimento, né? As pessoas precisam nos ver como nós somos, né? E já tem toda aquela história do preto, ele precisa se posicionar, mostrar que é bom, 2, 3 vezes mais do que um branco para ele estar ali, porque as pessoas acreditam que ele está por merecimento e não por capacidade. Então, isso é um dos nossos grandes desafios lá na clínica em relação a fazer com que o paciente nos enxergue como nós somos. E não porque ele veio procurar determinada consulta, mas só tem médico preto. E aí você conversa com as pessoas ali, você percebe que rola uma certa estranheza. E só que quando eles começam a passar e continuam fazendo o tratamento, eles percebem que não é exatamente o conceito que eles tinham criado. Isso é muito bom. Entendi. E esses profissionais, para entrarem na sua clínica, quais são os critérios que você utiliza para poder trazer esses profissionais? A gente procura saber muito bem qual é a formação desse profissional, né? Ele passa por uma avaliação minha e da pessoa que cuida da parte organizacional da clínica, os conceitos que a gente quer passar, a cultura da clínica, né? E ver se ele está apto para aquilo e a gente percebendo que sim,
traz ele para dentro do grupo. E dentro desse grupo é onde a gente tem todo esse trabalho de acolhimento, deixa ele apto para conseguir fazer os atendimentos normais que acontecem dentro da clínica. Entendi. Tem algum conselho que você deixaria para quem está começando agora a empreender no mundo da medicina alternativa? Sim, vários. Um deles é enxergar o ser humano como um todo, né? Porque a gente tem o hábito de olhar a medicina apenas como segmentos. Eu tô com dor no braço, então eu vou no médico do braço. Tô com dor de cabeça, vou no neurologista. E na verdade a gente tem que ter um olhar mais integrativo para a dor desse paciente. Entender que muitas vezes uma dor de cabeça é só para me dizer que existe algo errado e que não necessariamente o meu problema é aquela dor de cabeça. Então, que vale sim a pena você ter um olhar integrativo, você ter um raciocínio clínico, buscar conhecimento, porque existe todo um julgamento. Sim. Então, não é que você tenha que estar ali e provar que você é melhor. Não, você precisa provar que você tem o conhecimento para estar realizando o tratamento que você se propôs a realizar. Entendi. Agora eu queria saber o seguinte, dentro desse olhar da medicina integrativa, como que você trabalha essas disfunções? A gente tem um olhar intestino-cérebro, né? Que a gente muitas vezes... Peraí, calma, explica pra gente. O que é isso, intestino-cérebro? Porque pra mim, acho que pra muita gente também, são coisas que estão desconectadas. Explica pra gente. O intestino é o nosso segundo cérebro, quiçá o primeiro, né? Como assim? Então, a gente precisa entender que muitos dos nossos hormônios que são secretados e metabolizados pelo intestino, muitas vezes está no cérebro, do cérebro vem para o intestino e vice-versa. Existe esse eixo, né? Então, alguns hormônios como dopamina, serotonina, a gente precisa entender de onde sai e para onde vai. Que muitas vezes doenças autoimunes, elas não começam necessariamente em uma disfunção cérebro. Necessariamente a gente precisa pensar o quê? Quando a gente está falando de alguma disfunção de doença autoimune, a gente precisa ter um olhar para o intestino desse paciente, que é onde existe toda uma absorção de nutrientes, né, para esse indivíduo. Muitas vezes o seu sistema imunológico está debilitado, não necessariamente por algo do seu cérebro, né, de hormônios secretados pelo seu cérebro, e sim por onde esses hormônios estão sendo metabolizados, que é pelo seu intestino. A gente costuma avaliar o intestino do paciente em todas as consultas, porque é importante saber como está a saúde desse intestino para a gente relacionar com as demais doenças e disfunções do corpo num todo. Sim. E como é que é essa avaliação e o tratamento? Qual é o tipo de tratamento? Como é que funciona? Existem alguns tratamentos ortomoleculares, né? Existem tratamentos que são ligados a terapias crânio-sacral, que ela consegue ter um olhar para esse eixo cérebro-intestino através de técnicas manipulativas que são feitas entre vísceras e crânio, que esse paciente acaba dando para a gente algumas respostas. E também dentro de toda a ficha de anamnese, a gente avalia quais são as possíveis disfunções que esse paciente possa estar apresentando e em cima disso a gente faz os tratamentos com técnicas manipulativas. Entendi. E como empreendedora, quais os planos para o futuro? Crescer muito, né? Eu acho que nós estamos apenas começando a ideia. Tem um ano só, né? Isso, tem só 1 ano de clínica, mas nós já estamos mudando para um espaço bem maior, né, onde esse paciente ele pode se sentir muito mais acolhido, com a ideia de trabalhar outros profissionais integrativos também. A ideia para o próximo ano já é ter os laboratórios, parceiros, ter a parte de exames de imagens, ter outros médicos que tenham um olhar integrativo, né, porque não tem como a gente tratar o indivíduo segmentado, a gente precisa ter olhar para ele num todo, né? Então essa é a ideia de crescimento e total expansão. E quem sabe algumas franquias por aí não estão a caminho. Uau, maravilha! Um sonho, um plano ambicioso, né? Muito, muito e super importante. Eu acho que a gente precisa dessa representatividade e falta representatividade e coragem. Então, o meu apelo vai para toda a galera aí da área da saúde, vamos empreender e fazer acontecer, que é possível. Não vai ser fácil, mas é possível. Muito bom.
Olha, se você quer empreender na mesma linha da doutora Mary, procure os cursos e consultorias do Sebrae. Além de iniciativas como o Projeto Brasil Afroempreendedor, que tanto auxilia quanto reúne dados sobre empreendimentos idealizados por pessoas negras. Bom, doutora, estamos finalizando nosso programa. O que é que você quer dizer para o público que está nos assistindo? Que vai doer, mas que vai valer a pena, né? Conhecer toda essa parte integrativa, buscar conhecimento em relação a isso, entender um pouco o que é esse raciocínio clínico, o que é esse eixo cérebro-intestino, vale muito a pena. É fácil? Não, não é fácil, é algo novo que está vindo aí com força total, mas que vale muito a pena. Toda essa coisa de pesquisar, correr atrás, entender como que funciona o indivíduo como um todo. E quem quiser ir no Instituto, que eu acho que deve ter aí um monte de gente em casa querendo conhecer, qual é o site, qual é o Instagram? O nosso Instagram é Instituto Mary Adebank, né? O nosso site também é www.institutomaryadebank.com.br. Nós estamos na Rua Helena, 140, Sala 93, região da Vila Olímpia, São Paulo. Maravilhoso! Olha, gente, o Perfil Negócios fica por aqui, mas fiquem ligados no próximo episódio, toda quarta-feira, às 22h30, aqui no canal Empreender. Afinal, vocês já sabem, né? Assistir já é um excelente negócio. Até o próximo programa.